amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Discute de Apocalipse. Essa é a mensagem 75, cujo título é Comprar ouro, vestiduras brancas e colírio. E como nós estamos desfrutando do capítulo 3 de Apocalipse, a última das sete igrejas, que é a igreja em Laodiceia, essa é a sétima mensagem desde que nós começamos ali da igreja em Laodiceia, tá? Então, essa é a sétima mensagem da igreja em Laodiceia. Nós paramos semana passada, na última mensagem, vocês se recordam, nos versículos 17 e 18, e hoje, especificamente, nós vamos falar do versículo 18. Mas vamos ver um pouquinho o que nós falamos semana passada, do versículo 17 e 18, né? Então, capítulo 3, versículo 17, fala assim: Pois dizes, isso é o que a igreja em Laodiceia fala. Se eu falar dela, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí agora já vou falar do Senhor. E nem sabes, esse é o grande problema, irmãos. E nem sabes, e nem sabes. Ah, nunca esqueçam dessa palavrinha, e nem sabes, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, aqui o Senhor está dizendo, quando ele diz para a igreja na Laodiceia, e nem sabes, ele está dizendo que ela estava vivendo, a igreja de Laodiceia estava vivendo numa obsessão espiritual. Obcecada, obcecada com a realidade espiritual que ela não tinha. Ela achava que era rica espiritualmente, mas na verdade, ela não percebia, ela não sabia, ela não conseguia ver, porque também ela era cega, que ela era, na verdade, pobre e miserável, das experiências do Senhor. Realmente, em termos de conhecimento bíblico, a igreja em Laodiceia tem muito conhecimento bíblico. Como eu disse para os irmãos na mensagem passada, não há como você se orgulhar de algo que você não tem. Ela tinha conhecimento bíblico. Por exemplo, eu não posso orgulhar de ser rico se eu não tenho riqueza, não é? Eu não posso orgulhar de ser bonito se eu não tenho beleza. Eu não posso orgulhar de um carro de um carro que eu não tenho. Então, ela tinha realmente conhecimento bíblico. De fato, ela tinha. Só que ela achava que, porque ela tinha muito conhecimento da palavra do Senhor, ela, ela tinha riqueza, ela era rica. Na verdade, ela caiu numa obsessão espiritual tão grave, tão séria, que ela não conseguia perceber que ela, por ser rica em conhecimento, mas em experiência desse conhecimento, em ter experiências com o Senhor daquilo que ela conheceu, ela era pobre, não tinha nada. Então, nós falamos para os irmãos, né, do ciclo da palavra de Deus no nosso coração. Daqui a pouco nós vamos especificar isso melhor. Então, ela não tinha o ciclo da palavra, a palavra não completou o ciclo nela. Ah, que ciclo é esse? Nós vamos, mais uma vez, né, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse ciclo. Quando a palavra de Deus, quando eu digo ciclo, é o processo que a palavra de Deus faz no nosso coração. Quando a palavra ela entra no nosso coração, ela faz o processo completo que ela tem que fazer, aí sim ela produz algo que pelo qual ela foi enviada no nosso coração. Mas a igreja de Laodiceia, ela parava o processo somente no ouvir a palavra. E só porque ela ouviu a palavra, ela achava que estava rica. Ah, é porque ela conheceu, entendeu com a mente a palavra, aquela verdade, as verdades bíblicas, ela achava que ela tinha aquela experiência, aquela verdade. E não é, e isso era algo falso, não é? Ah, então, ela caiu numa questão de obsessão tão grave que ela não sabia. Ela, pelo contrário, achava que era muito rica. E aí, nessa questão, nós falamos muito para os irmãos também nas mensagens passadas. Vocês que vêm acompanhando, eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É claro que talvez se você pegar essa mensagem a partir de agora, talvez não entenda tão bem, mas se vier acompanhar as mensagens, vai entender que nós falamos da gravidade da obsessão espiritual. Então, ela estava nessa condição, não é? Nem sabes. Quando você fala nem sabes, é que ela não tinha realidade, que o Senhor não estava ali, né? O Senhor estava ali? Não. Ela tinha a palavra, mas não tinha o Senhor.
Como assim não tinha um Senhor? Quando eu digo que não tinha um Senhor, não é que ela não era salva, não tinha o Senhor, não tinha o Espírito dentro de si, não. Isso tinha. Quando eu digo que não tinha um Senhor, não tinha a presença, a comunhão íntima com o Senhor. Como é que eu sei disso? Ora, porque no versículo 20 o Senhor fala que ele está de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Que porta? É a porta da igreja, está lá de fora. Ele estava batendo, querendo entrar. Ou seja, do lado de dentro havia muita palavra da igreja, havia muita palavra, havia muito conhecimento, mas não tinha a presença do Senhor. Porque o Senhor não estava lá dentro, eu estava de fora, ele tinha expulsado o Senhor. Bom, estou entendendo. Claro, quando eu digo igreja, não é prédio, não é nada. Estou querendo dizer na experiência da vida da igreja em Laodiceia. Tinha muito conhecimento, etc, etc, mas na verdade a presença do Senhor estava longe dali. Então, amados irmãos, é possível nós termos a palavra do Senhor sem ter o Senhor. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se tivermos a palavra do Senhor sem ter o Senhor, isso pode nos levar a uma falsa impressão que temos alguma coisa e não temos nada. O conhecimento pode nos enganar. Não há o problema, irmãos, no conhecimento em si. O problema não está em conhecer, já falei isso infinitamente para os irmãos. O problema é parar o processo que a palavra de Deus faz no nosso coração. Não podemos só conhecer, nós temos que partir para obter a experiência, que é o que vamos falar nessa mensagem de hoje. E aí, ela não conseguia, não só perceber que ela era pobre, não tinha riqueza nenhuma, mas também não conseguia perceber que ela achava que tinha visão e não tinha, era cega, estava totalmente cega. Ela era cega. O senhor fala assim: nem sabes que você é infeliz, tu és infeliz, miserável, pobre, cega. Ela não percebia a cegueira dela. Ela não sabe que ela era cega. Achava que tinha muita visão espiritual do propósito de Deus, visão das coisas de Deus, quando na verdade ela estava totalmente cega. E aí aquela história que o senhor disse, não é? Então, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Irmãos e irmãs, tudo isso, o conhecimento sem a experiência nos leva à cegueira. E por mais que você fale, por mais que alguém fale, por mais que alguém tente orientar, ainda a pessoa não consegue ver, está totalmente cega. Ah, e, e nós tentamos orientar a pessoa, orientar os irmãos, e eles não conseguem ver. Só o Senhor pode tirar a cegueira da obsessão espiritual. Daí, irmãos, como nós vimos, como isso tudo é muito sério, não é? Muito sério. Ah, e aí, o outro ponto é que o senhor disse que ela era nu. E ela não tinha consciência que estava nu. Nem sabes que tu és nu. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ela não sabia da nudez. Que coisa terrível, amados irmãos, é quando achamos que estamos vestidos e não conseguimos perceber que estamos nus. Já pensou que vergonha? Nossos olhos próprios, achamos que está tudo ótimo, estamos vestidos, estamos bem, mas todas as outras pessoas percebem a nossa nudez. Até parece assim, se for para pensar, se nós formos para raciocinar, até parece uma loucura, não é verdade? Parece que está doida, está louco, né? Como é que alguém acha que está vestido e está nu? Parece uma loucura, parece que ficou louco, não é? Isso é o que o orgulho causa, essa loucura. O orgulho causa loucura espiritual. É louco. Acha que está tudo bem. Todo mundo percebe a nudez, mas ele próprio não. É que nem aconteceu, né, com Noé. Você se recorda? Noé, depois que saiu da arca, ele se embebedou, não é? E como ele estava bêbado, ele não percebia a sua nudez. O bêbado age como um louco, né? Ele age de forma, ele anda de forma incorreta, ele fala enrolado, ele dá risada sem ter nada para rir, não é? Ele chora sem ter nada para chorar, não é? Não tem motivo nenhum para chorar, tá chorando, não tem motivo nenhum para rir, ele tá rindo. Em vez de dar reta, ele anda todo torto, cai para cá, para lá, levanta, cai, parece um louco. Então, a embriaguez causa loucura.
E essa loucura não é percebida pelo bêbado, pelo louco. Os filhos de Noé perceberam e cobriram a nudez do pai. Mas ele próprio não percebia que estava nu. Que situação, irmãos, lastimável, terrível. Que situação deplorável é que todos percebem a nossa nudez e nós mesmos não, pelo nosso orgulho, pelo nosso orgulho. Isso é o que a igreja em Laodiceia vivia. Ela estava obcecada e não percebia que ela estava totalmente exposta, nu, aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Isso é o que as falsas riquezas causam em nós. Loucura. As falsas riquezas causam isso, loucura. Vocês se recordam que o Senhor citou lá no livro do Evangelho de Lucas, né? Ele contou a parábola de um homem que ele pegou, ampliou seus celeiros, ele era muito rico, e ele derrubou os seus celeiros, ergueu celeiros maiores, não é? Você se recorda disso? Não? Vamos. É melhor nós lermos, né? Eu acho que fica melhor para nós entenderem o princípio que eu estou querendo dizer. É, que aí fica melhor para nós entendermos. E vamos abrir lá? Vamos abrir em Lucas, capítulo 12, capítulo 12. Vamos ver lá. Deixa sua fitinha aqui em Apocalipse. Vamos lá para Lucas. Lucas 12. Fala assim. Lucas 12. Ah, cara, aqui o Senhor está falando na questão da riqueza terrena, física, não é? Princípio aqui em Lucas 12, o Senhor está falando sobre a questão das riquezas físicas. Mas esse princípio de riqueza física não muda em relação às falsas riquezas espirituais. É o mesmo dano que causa ao nosso coração. Porque quando nós somos ricos materialmente falando e nos orgulhamos dessa riqueza, o problema, sabe, irmãos, não é ser rico é, financeiramente. Deus não é contra os ricos, nunca foi, tá? Isso não é bíblico. Se assim fosse, Deus era contra Salomão, Deus era contra tantos homens que foram ricos na palavra de Deus, ricos materialmente. O Senhor não é contra a riqueza. O Senhor é contra nós orgulharmos da riqueza, seja riqueza material ou seja riqueza espiritual. O que eu digo riqueza espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica. Mas se nós orgulharmos dessas riquezas, acharmos que só porque nós conhecemos a palavra nós já somos ricos, isso mostra que nós estamos loucos. Isso causa loucura. E um louco, anda nu, tá? Ele é como um louco, anda nu, tá? Ah, aqui tem, eu já falei para os irmãos, né? Eu ando na rua aí, vejo um mendigo andando na rua e ele parece, age como louco. Não que ele seja louco, né? Mas ele age como se fosse um louco e ele está sempre quase que nu. E todo mundo percebe a nudez dele, mas ele próprio não. Então vamos ler aqui, ó, no versículo 13, fala assim, Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: o homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado. Aí, ó, presta atenção, irmãos, porque tudo que o senhor vai falar aqui em relação à riqueza física vale para essa questão da falsa riqueza espiritual. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza é o amor pelo dinheiro. Da mesma maneira de você amar o conhecimento da palavra de Deus sem ter a realidade dessa palavra. Vamos lá. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: presta atenção, irmãos, vamos entender muita coisa aqui. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, ele só pensava em si próprio, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros
reconstruí-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, direi a mim próprio. É justamente, eu percebo, irmãos, que esse falar aqui, vou dar uma pausa aqui, esse falar aqui é o mesmo falar da igreja de Laodiceia quando disse, se eu for para ela assim, e tu dizes, igreja de Laodiceia, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Aí se eu falo para ela assim, você nem sabe que você, na verdade, é infeliz, miserável, sem a graça, desgraçada, né? Desculpa, irmãos, não estou falando palavrão, porque isso foi uma mensagem passada. A palavra ali infeliz no original grego é desgraçada, que desgraçada quer dizer sem a graça, que não desfruta da graça, que não toca na graça, tá? Vamos continuar. Aí se for assim, como se estivesse dizendo para a igreja assim, lá disser, você e nem sabe, já que você não desfruta da graça, você não tem a graça, você não está tocando na graça, você é desgraçado, sem a graça, e ainda é infeliz, miserável, cega, pobre e nu. Ou seja, ela agia como uma louca, achando que ela, na verdade, tinha algo que ela não tinha. Estava vestido com a roupa que ela não estava. Achava que estava muito bem vestida, estava nu. Achava que tinha uma visão, estava cega. Achava que era rica, era pobre. Isso é sinal de loucura. Agora vamos ver aqui, ó. Olha aqui aconteceu no versículo 19. Então direi à minha alma. Ele está falando para si próprio. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Estou abastado, rico. Descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, seja feliz. Come, bebe, regala-te, seja feliz, seja muito feliz, você tem tudo. Mas Deus, isso é o que o homem fala. Agora vamos ver o que Deus fala. Aqui até o versículo 19 é ele falando para si próprio. Agora vamos ver o que Deus fala. No versículo 19 mostra exatamente o mesmo princípio que a igreja de Laodiceia. O que a igreja de Laodiceia diz? A igreja de Laodiceia é o homem, é a igreja. O que ela diz? Estou rica, estou abastada, tenho tudo, sou feliz. Tenho visão, tenho roupa, tenho riqueza, eu sou feliz. Isso é o que ela fala, mas o que o Senhor diz para ela é o que Deus fala. O que Deus fala aqui? Mas Deus lhe disse: louco! Viram? Perceberam? Esse tipo de orgulho, isso mostra sinal de loucura. Louco! Você não sabe, você é um louco! Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem vai ser? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos entender, irmãos, como a questão do orgulho das riquezas é sinal de loucura? Louco é o que Deus diz para ele. Você é um louco. Irmãos, por que louco? Porque ele tem uma obsessão por algo que ele não tem. Ele está totalmente enlouquecido com algo que ele não tem. Este homem aqui dessa parábola achava que era muito rico. Eu estou dizendo assim: você não tem nada. Você não tem nada. Você é louco. É igual. Aqui é claro que aqui é princípio de riqueza física, mas é o mesmo princípio para a riqueza espiritual. A igreja de Laodiceia achava muito, muito, muito rica. Espiritualmente falando, eu tenho as riquezas da palavra de Deus, mas ela julgava que por ter as riquezas, ela tinha experiência. Não tinha. Ela era pobre de experiência. Ela achava que tinha visão espiritual das coisas, mas na verdade era cega.
Achava que andava bem vestido e estava andando nu. Olha como é louco. Isso é sinal de loucura, não é verdade, irmãos? Mas vamos voltar. Apocalipse, capítulo 3. Aí, então, mais uma vez, eu estou voltando agora para Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Agora, mais uma vez, irmãos, por que é que era louca? A igreja de Laodiceia era louca, porque quando nós achamos que temos algo que nós não temos, isso é sinal de loucura. Espiritualmente falando, é louca. E quem causa essa loucura é a obsessão espiritual. Uma obsessão. Todos falam, mas ele não consegue ver. Todos apontam a nudez e ele não consegue perceber. Todos apontam a pobreza e ele não consegue perceber. Só pode ser doido. Mas aí, versículo 18, que é a mensagem de hoje, não é? Aí, aconselho-te de mim, compres. Então, eu expliquei a mensagem passada para os irmãos, eu já expliquei um pouquinho dessa palavra aconselho-te. Eu espero que os irmãos se recordem disso, tá? Eu não vou entrar de novo na questão da conselho, mas isso aqui tem um sinal, a palavra aconselhar aqui, há um sinal muito, há um lado positivo da palavra, mas há um lado muito negativo também. Eu não vou entrar nisso aqui, porque eu já falei na semana passada. Vamos continuar, tá? Aconselho-te que de mim compres. Por que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres? Quando o Senhor disse isso, compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia que, as palavras, falando assim: olha, isso que vocês acham que tem de riqueza, não é de mim que vocês compraram. Não foi de mim que vocês ganharam. Que vocês são pobres. Essa riqueza que vocês acham que tem, não veio de mim. Por como vocês acham que podem ser ricos se vocês não têm a minha presença? Por que que vocês acham que ter a palavra de Deus sem a presença de Deus é ter alguma riqueza? Vocês não compraram isso de mim. Mas agora eu vou lhe dar o conselho: compre de mim, pague o preço de mim, compre de mim ouro refinado pelo fogo. Então, o Senhor pediu, o Senhor falou, o Senhor deu um conselho de três coisas para eles, que é justamente para remediar os três problemas que eles tinham. Então, primeiro, eles eram pobres. Achavam ricos, mas eram pobres. Então, o Senhor falou assim, para isso, o Senhor falou, compre o ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Segundo, eles se achavam que estavam bem vestidos, mas estavam nus. Aí ele falou assim: compre de mim vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso aqui, então, é o segundo conselho do Senhor. Olha, você está nu, compra a vestidura branca minha, para que não se manifeste a vergonha da tua nudez. A terceira coisa que o Senhor falou para ele, terceira remédio, né? É que eles se achavam cheios de visão espiritual, mas estavam cegos. Aí o Senhor falou assim, então, e colírio, compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, no conselho do Senhor, amados irmãos, para a igreja, o Senhor orientou que a igreja na Laodiceia precisava pagar o preço e comprar do Senhor, porque tudo que eles tinham não foi do Senhor que eles ganharam. As riquezas que eles achavam que tinham não eram do Senhor. As vestiduras que eles achavam que tinham não eram do Senhor. E a visão que eles achavam que tinham não veio do Senhor. Então, o Senhor está dizendo assim: agora vocês vão comprar de mim. Mas essas três coisas precisavam pagar um preço de comprar, tá? Então são três coisas que têm que ser compradas: ouro, vestiduras e colírio, tá? Então, mas o ponto é, tem que comprar, não é de graça. Há que se pagar um preço e tem que comprar do Senhor, tá? Então, nós vamos agora desfrutar ponto por ponto isso aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, comprar ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ah, o que que quer dizer ouro refinado pelo fogo? Bom, ouro.
Vamos tentar entender. Ouro, na Bíblia, simboliza o próprio Deus, a natureza divina, a natureza santa de Deus. Ah, por que que o ouro simboliza a natureza santa de Deus? Porque o ouro, aos olhos dos homens, nada é tão puro quanto o ouro, né? O ouro é muito puro. É claro que o ouro na natureza é cheio de misturas, mas quando você pega uma pepita de ouro na natureza, tem várias misturas com várias é, coisas impuras, não é? Vem metais, outros metais que não são valiosos, misturados com ouro, vem com impurezas, mas os homens conseguem refinar esse ouro, tornar ele bem puro. E como é que você consegue refinar? Como é que alguém refina uma pepita de ouro? Então, aquele ouro que você pega a barra de ouro, o anel de ouro, ele não vem assim na natureza, não é assim que ele está na natureza. Como é que ele chega até esse ponto? Porque os homens refinam isso. Como é que refinam? O que é refinar? Tornar bem fino, bem puro, ao ponto de deixar o ouro mais puro possível. E como é possível? Como é que eles fazem isso? Através do fogo. Então, é o ourives, ele pega a experiência do cadinho. Lembra do cadinho? Cadinho, o ourives, ele pega uma tigelinha, coloca ali a pepita de ouro e vai botando fogo. Fogo. Por isso que aqui fala ouro refinado pelo fogo, vai botando fogo. À medida que ele vai botando fogo, essa bebida vai derretendo em alta temperatura, e aí vai derretendo, e aí, como o ouro é mais pesado, ele desce profundo, e os metais que estão misturados com o ouro que não tem valor, eles são leves, aí eles boiam na superfície, não é? Então, o que é pesado vai para o fundo, e o que é leve vai para a superfície, aparece. Até aquelas impurezas que estavam dentro da pepita, que não podia ser, que o ourives não conseguia ver, que estava oculto dentro da pepita, agora vai aparecer. Porque o fogo vai fazer aparecer. O fogo vai expor o que estava oculto. Então as coisas que estão lá dentro começam a subir para a superfície e ficam na superfície. Aí o ourives consegue ver o que está oculto e ele vai lá, limpa a superfície e tira aqueles metais todos impuros, sobrando só o ouro. Então, o que estava oculto vai para a superfície e é possível então ser limpado. Mas precisa botar fogo em alta temperatura e derreter, desmanchar aquela pepita. Então, isso quer dizer ouro refinado pelo fogo. É assim que você refina o ouro, tá? Então, é, o Senhor está falando assim: compre de mim esse ouro, compre de mim a natureza divina. E aí, aonde na Bíblia também fala sobre isso? Porque Apocalipse, como é o último livro da Bíblia, ele vai citando toda a Bíblia que vem para trás. Então nós precisamos descobrir na Bíblia aonde tem na Bíblia alguém falando sobre o que é esse ouro refinado pelo fogo de maneira espiritual, para nós entendermos, tá? Tem que ter algum lugar na Bíblia para explicar isso aqui. E tem. Aonde está? Deixa marcado aqui. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 3. Fala assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Amém. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, o Senhor nos regenerou, nos salvou, amados irmãos, com uma herança maravilhosa, que não é dinheiro, é algo celestial, reservado lá nos céus, que não pode ser manchada, não tem mácula, mácula quer dizer mancha, que é imacessível. Imacessível quer dizer que não murcha, não vai murchar, desaparecer, algo maravilhoso. Aí ele continua, versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí, isso tudo vai acontecer no último tempo. Quando o Senhor voltar, essa revelação, essa salvação completa do nosso ser vai acontecer. Não é? Nós vamos ser totalmente salvos. Hoje, o nosso espírito foi salvo ao crer, mas a nossa alma, hoje, na nossa vida cristã, está aprendendo a ser salva, está sendo salvo pouco a pouco. Mas quando o Senhor voltar, a última parte do nosso ser vai ser salvo, que é o nosso corpo. Que é o que Pedro fala da a salvação reservada, preparada para revelar-se no último tempo. Mas aí, e no dia de hoje? Aí é o versículo 6, ele fala: nisso exultais, embora no presente é agora. Primeiro ele falou do futuro, que é o último tempo, que é a salvação do último tempo, agora ele vai falar do presente. Como é que deve ser a nossa vida hoje, no presente? No futuro, nós seremos totalmente salvos, vai revelar a salvação. E no presente? É agora que entra o fogo, ó.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, Pedro começa a sua primeira carta, sua primeira epístola, de cara, e começa falando assim para todos os cristãos: no presente tempo, a vida cristã é uma vida que vai acontecer muitas provações. Claro, Pedro é bonzinho que ele usa algumas expressões, né? Breve tempo, se necessário, mas nós sabemos que é necessário. E sabemos que também é por breve tempo. O Senhor nunca deixa seu povo passando por sofrimento muito tempo. O Senhor permite os sofrimentos, as provações virem num breve espaço de tempo somente para obter o que Ele quer com aquela provação. O que que é? É que nós tenhamos uma fé que foi experimentada e aprovada. Ou seja, Ele quer que nós aprendamos a comprar o ouro dele. A comprar. O que que é o comprar o ouro? É ter experiência. É que a palavra de Deus se torne para nós realmente algo muito precioso. Precioso não porque nós conhecemos a nossa mente, mas porque nós pagamos o preço para viver aquilo. Nós temos experiência. Irmãos e irmãs, nenhuma fé é tão perigosa quanto uma fé sem experiência. Porque quando vier as dificuldades, ela tende a desabar. Mas quando nós temos experiência com o nosso Senhor, a gente já comprou ouro, nós sabemos quem Ele é, nós conhecemos o nosso Deus, nós já temos experiência com Ele, e isso não tem preço que se pague. Assim, é valor que se pague, é algo preciosíssimo, é algo que nós vamos levar por toda a eternidade. Você sabia disso? Nossas experiências com o Senhor serão levadas eternamente. Isso são o nosso ouro de verdade. São as experiências. Isso que realmente veio do Senhor, foi comprado dele. Nós fomos até ele e falamos: Senhor, eu quero pagar o preço para ter essas experiências. Eu quero comprar de ti. Por refinado. Olha o que vai falar aqui, ó. Vou ler de novo, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Várias! Contristado não é por uma, duas ou três ou quatro, é várias provações. Amados irmãos, por isso eu digo, a vida cristã, a primeira promessa que nós temos ao crer no Senhor é: você creu? Eu criei, amém, estou tão feliz. Ah, é? É! Agora eu quero te falar, você vai passar, né, por uma ou duas ou três, por várias provações. Sério? É, mas é isso que é por isso que eu criei. É esse o evangelho? É. Agora, o evangelho falso que é falado por aí é assim: creia e você vai ser abençoado, ficar rico, milionário, ter emprego, vai abençoar sua família, o seu emprego, o seu trabalho, o seu futuro, você vai ganhar dinheiro, vai encher seu bolso, tal, você vai ter uma vida feliz, não vai sofrer mais, tal. Isso não é o que é o evangelho verdadeiro. Isso é falso. O evangelho verdadeiro é isso que Pedro acabou de falar. Pedro fala no versículo 3, ele fala que ele foi regenerado, creu no Senhor, nasceu de novo. Acabou de ser salvo. Aí no 4 ele fala: tem uma promessa para nós, que é uma herança. Aí no versículo 5 fala: mas tem o poder de Deus para nos guardar. E vai vir uma salvação maravilhosa. Aí no versículo 5, o versículo 6 já fala: e no presente tem o quê? Tem provação. Peraí, Pedro, acabei de crer lá no versículo 3, eu fui regenerado. Acabei de crer. No versículo 4 você vem me falando que eu tenho uma herança maravilhosa. No versículo 5 você fala que o poder de Deus me guarda. E aí no versículo 6 já vem falar de sofrimento no presente? É. Mas vamos continuar. 7. Para quê? Para que essas várias provações? Aí o 7. Para que uma vez confirmado, uma única vez, confirmou uma vez, para aquele ponto, para Deus é suficiente se for necessário. Se foi confirmado, foi suficiente. Ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ou seja, refinado pelo fogo. É o que o Senhor falou para a igreja na Odisseia: compre de mim ouro, refinado pelo fogo, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, prestem bem atenção. A nossa fé, ela é preciosa, mas ela precisa ser confirmada esse valor.
Ela é preciosa, mas confirmada. Se ela não for confirmada, ela é perigosa nesse sentido. Nós precisamos, ela tem que ser confirmada. Como é que ela confirma? Se uma vez que o Senhor confirmar a nossa fé com a experiência do fogo, das provações, se nós formos confirmados, o Senhor não manda mais aquele sofrimento. Aquele sofrimento já foi confirmado, já confirmou a fé naquele ponto, naquele ponto. Por exemplo, se o Senhor percebeu que eu ganhei a lição da questão da obediência, ele não manda mais provações para testar minha obediência, que já foi confirmado. Se o Senhor, na questão da mansidão, ele já viu pela aprovação que eu passei que eu aprendi a ser manso, ele não manda mais outras para da mansidão. Se ele mandar outras provações para testar a mansidão, é porque eu ainda não sou manso ainda, não confirmou totalmente ainda. Enquanto não houver a confirmação total, ele vai mandando provações para comprar o ouro, para comprar o ouro perecível dele, o ouro refinado, perdão, o ouro refinado dele. Enquanto realmente eu não tiver aquele ouro refinado, ele vai mandando provações até que eu ganhe aquele ouro. Por isso que Pedro usa a expressão se necessário. Até um ponto necessário. Se confirmou, não é necessário mais, ele para. E quando ele manda, ele não manda uma aprovação para durar o tempo todo. Mesmo que naquela aprovação a gente não tenha sido confirmado totalmente, ele para ali, é por um breve tempo, porque ele sabe que não vamos suportar durante muito tempo. Aí ele dá um tempo, espera, fala, ele não ganhou ainda totalmente, o Gustavo não ganhou, mas vamos dar um tempo, eu não posso ter muito provação, muito tempo, então eu não suporto. Vamos esperar mais um tempo. Aí ele espera mais um tempo, aí ele manda uma outra provação para terminar de confirmar aquele valor da minha fé. Aí vem a segunda aprovação. Se confirmou, ele fala, ah, pronto, confirmou. Se não confirmou ainda, aí ele fala, então para essa aprovação, vamos com calma, vamos esperar mais um tempo, aí eu mando a próxima. Assim que o senhor age. E é claro, só ele sabe disso. Esse processo só Deus sabe, ninguém sabe. Eu nunca vou saber, até que o senhor me diga se eu estou confirmado ou não confirmado. Eu nunca vou saber quanto tempo precisa da aprovação, quanto tempo é necessário. Só ele sabe. Mas ele sabe. A nossa tranquilidade e segurança é que quem está nos provando é Deus. Ele sabe muito bem exatamente quanto eu suporto, quanto é necessário, quanto tempo vai durar, quantos serão. Ele sabe. E nós temos a segurança que Ele é nosso Pai que nos ama. Ele está tentando nos levar a comprar ouro refinado dele. Porque isso é preciosíssimo, irmãos. Isso sim tem valor. Não é a falsa riqueza que Laodicea achava que tinha, só porque conhecia a palavra de Deus. Ela não tinha, era o quê? Experiência. Então, o que é o ouro refinado pelo fogo? É a experiência com o Senhor. É quando a palavra de Deus realmente entrou e fez todo o ciclo que ela tem que fazer no nosso ser. Ela entrou com o propósito no nosso ser, gerou todo o ciclo e fechou o ciclo que ela, qual ela foi enviada. Aí sim, passou por todo esse ciclo, puf, o Senhor conseguiu o ouro precioso em nós. E sabe o que isso vai redundar? Sabe o que vai produzir em nós? Sabe quais são os frutos que ela vai produzir em nós? Em nós, vai produzir isso aqui, ó. Mesmo apurado pelo fogo, redunde, vai produzir louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que é mais importante para nós que amamos o Senhor do que quando o Senhor voltar, ele virá para nós e falar assim, na revelação de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus se revelasse, aparecesse na volta dele, virar para mim assim e falar assim: Gustavo, vou te louvar, servo bom e fiel. Você é digno de eu te louvar. Entra no servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso é louvor. E a glória? Quanta glória quando o Senhor voltar e ver que eu estou cheio da glória dele, porque eu paguei o preço de comprar esse ouro. Estou cheio da glória. Está cheio da glória, cheio da glória, que é essa expressão de Deus. Vou estar cheio expressando o Senhor totalmente, não mais o meu ego mesquinho, a minha carne, no qual todos nós odiamos, né? Mas nós estamos presos, né? Ninguém gosta de agir na carne. Quando a gente age, a gente fica até triste, né? Nós que amamos o Senhor. Puxa, por que que faz na carne? Mas naquele dia, vamos estar cheio da glória. E a honra, você vai te honrar. Vem cá, reina comigo por 1000 anos. Vem, ó, eu vou te honrar, servo bom. Irmão e irmã, que maravilha será esse louvor, essa glória e a honra. Tão diferente do que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia assim: olha, compra de mim.
para que não seja manifestada a sua vergonha da sua nudez. Vergonha é o oposto de honra, de glória, de louvor. Lá em João fala que se nós não crescermos no Senhor hoje, quando o Senhor voltar, nós vamos afastar dele com vergonha. Por isso, irmãos, hoje, esta era que nós vivemos hoje, o tempo nosso de vida. Vou tirar essa palavra era, porque senão fica muito complicado, vamos entender. Vou ser bem simples, simplificado. A sua vida é a minha vida hoje, vivendo hoje, os dias de hoje. Hoje, dia 15 de março de 2025, hoje. E os dias que nós temos até que a gente morra ou o Senhor volte, é o único tempo que nós temos, o único, para ir até o Senhor e comprar o ouro refinado pelo fogo. E o Senhor deu um conselho para a igreja na Odisseia, mas para nós, que se nós realmente amamos o Senhor, Ele vai nos ordenar. Compre logo de mim. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de comprar. Mas aí, você se recorda, né? Aí tá, vamos terminar aqui rapidinho. Aí, olha o versículo, aí terminou o versículo, olha o versículo 8. Aí, olha o que Pedro fala, resultado desse ouro refinado pelo fogo, que quer dizer experiência com Deus. Da experiência com Deus, do conhecimento que ele nos ensinou, da palavra que nós obtemos dele. Aí, olha o resultado disso aí. Olha o versículo 8. A quem, esse Jesus, né? A quem não havendo visto, a mais. Sabe quem mais ama o Senhor? É quem tem experiência com ele. Não é quem conhece doutrinariamente o Senhor. Não é quem sabe das verdades da palavra na cabeça. É quem conheceu as verdades e teve experiência com eles. Esse ama demais o Senhor. Por que que ele ama tanto? Porque ele sabe que o Senhor é precioso, é um tesouro. Ele sabe que o Senhor vale a pena comprar do Senhor, vale a pena pagar o preço por esse ouro maravilhoso que o Senhor tem para nos dar, refinado pelo fogo. Ele sabe o valor que o Senhor é. Ele sabe. No qual, continua, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, que você não pode dizer, e cheia de glória. Ou seja, Pedro está falando assim: aquele que paga o preço para comprar ouro refinado pelo fogo do Senhor, esse é o que mais ama o Senhor e é o que é o mais feliz. Esse tem uma alegria indizível. É esse que tem mais glória. Ele é cheio de glória de Deus. Você olha para aquele irmão que pagaram o preço, você vê glória na vida dele. Deus! Ele abre a boca, uma palavra tem Deus. Na verdade, nem precisa abrir a boca. Se ele tem vida com Deus, a presença dele, onde ele está, as pessoas já sentem a glória de Deus ali. Irmãos, isso é real. Aqui eu posso dizer hoje, né? Eu posso dizer, mas quantas vezes os irmãos que conviveram com o Otmani, por exemplo, diziam que quantas vezes quando o Otmani entrava numa reunião, ainda que ele não falasse nenhuma palavra, a presença dele mudava a atmosfera da reunião. Ah, o Watchmen é alguma coisa? Tá idolatrando ele? Não, ele não é ninguém nem nada. O ponto é que ele era uma pessoa cheia da glória de Deus. Que era realmente grande, era a glória de Deus nele, não ele. Ele não vale nada, ele era só um vaso. Mas ele aprendeu a pagar o preço. Vocês que têm o Senhor, que têm experiência com Deus, sabem o que eu estou dizendo. Quando há um irmão, uma irmã que tem experiência com Deus, quando ela está no nosso meio, ainda que ela não fale nada, a presença dela muda tudo. Mas não é ela. É o que ela tem que ela obteve. É o ouro que ela tem. É o que ela obteve. O preço que ela pagou. É o ouro refinado pelo fogo. Ela está cheia da glória de Deus. É igual Moisés. Moisés era alguma coisa? Não, Moisés não era ninguém. Mas quando ele chegava, o povo de Israel viu o brilho no rosto dele. Ele mesmo percebia que estava brilhando, mas o povo de Israel viu o brilho. Ele não precisa falar nada, Moisés. Não está falando nada. Onde ele chegava, o povo viu o brilho. Puxa, Moisés esteve com Deus. A presença dele muda tudo. Não é ele, é o que ele traz, é o que ele contém, é o que ele está cheio da glória de Deus. Amados irmãos, quem é alegre é quem obteve esse verdadeiro ouro da experiência. É que tem a alegria indizível cheia de glória.
Diferentemente da igreja de Laodiceia, que achava que estava rica, só falou assim: você não é rica, não, você é pobre, você é infeliz. Conhecimento sem experiência causa infelicidade. Na hora que nós precisamos, nós não temos nada que nos dê alegria. Mas, na hora que nós temos experiência com Deus, a experiência nos dá uma alegria que é tremenda. Falar de experiência é difícil, né? Porque exige experiência, não é? E só os que têm experiências que entenderão, não é verdade? Mas continuando. Aí, o versículo 9: obter no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação, versículo 10, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada. Presta bem atenção nisso. A graça foi destinada para nós. Mas não é. Peraí, a graça não quer dizer que é de graça? É. Só que a graça foi destinada para nós. Só que no versículo 8, no versículo 7, fala que nós temos que pagar um preço para ter esse ouro. Ué, que preço tem que pagar? O sofrimento, as experiências com o Senhor. Ah, mas peraí. Então, é de graça ou tem que pagar um preço? Eu estou entendendo. Se é de graça, não pode pagar preço. Não é, parece contraditório, mas não é. É harmonioso. Esse é o princípio. A graça é de graça, quem faz tudo é o Senhor. Ele que dá tudo, tudo vem dele, mas exige a disposição nossa de ir até o Senhor e comprar o ouro. Por isso eu propaguei de Laodiceia assim: compre a coisa de mim, compres, não é ganhe de graça, não é ganhar, é comprar, pagar o preço para ter o ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Você precisa ser rico de experiência. Compre, pague o preço. Então, o que é esse comprar? É estar disposto a pagar o preço de dar tudo o nosso ser para obter o Senhor com as suas riquezas, as experiências com o Senhor. Havia uma frase do Mortimer ali que eu gostava muito, né? Eu até pedi, numa das minhas Bíblias antigas, eu pedi para uma irmã chinesa escrever em chinês essa frase, né? E não era por causa do Mortimer Animal, não tem nada a ver com ele, é a frase em si. Ele dizia o seguinte, ele falava assim: o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto o Senhor vale para você. É muito simples isso de entender. Esse celular aqui é um iPhone. Quem não conhece iPhone, vê um tem preto desse, escuro, não tem nada aqui e tal. E fala assim: eu quero comprar esse celular seu. Ah, quer comprar? Quero. É, quanto você quer pagar nele? Ah, pago R$ 10. R$ 10 um iPhone? R$ 10? É, R$ 10. Por que ele está pagando R$ 10? Porque esse iPhone, para aquela pessoa que ofereça R$ 10, é o preço que ela está disposta a pagar. Ou seja, esse iPhone não vale nada para ela, vale só R$ 10. Agora, para quem conhece o valor de um iPhone, que para aquela pessoa um iPhone é muito importante, ela está disposta a pagar o valor que esse iPhone custa. Sei lá quanto custa, né? Uns 5 mil, 6 mil, não sei quanto custa. Mas o ponto é, ela está disposta a pagar o valor. O valor que você dá para algo é quanto aquilo vale para você. Quanto a esposa pagar é quanto vale. Né? Se essa canetinha, para mim, vale nada, eu pago R$ 1. Para você ter um significado espiritual, sentimental muito grande, você vai pagar 1 milhão por ela. Para mim, ela não vale nada. Para você, vale 1 milhão. Então, ela é muito importante para você. O preço que nós estamos dispostos a pagar pelo Senhor determina o quanto o Senhor vale para nós. Se você está disposto a pagar tudo pelo Senhor, é porque o Senhor é muito precioso para você. Se você está disposto a pagar só um pouquinho pelo Senhor, isso quer dizer que o Senhor vale nada para você, vale muito pouco. Quem determina o valor do Senhor somos nós mesmos. É a nossa vida, é a nossa disposição de comprar ouro dele. Senhor, tu és tão precioso que meu tempo, meu futuro, a minha carreira, a minha família, o que eu tenho, tudo que eu tenho, Senhor, eu dou para ti. Porque ainda assim, eu estou pagando, eu não consigo pagar tudo que o Senhor vale. O Senhor é o que eu tenho.
Mas se eu tivesse 1.000 corações, eu daria para o Senhor. Se eu tivesse 1.000 vidas, eu daria para o Senhor. Se eu tivesse 1.000 filhos, eu daria para o Senhor. Se eu tivesse 1.000 casas, eu daria para o Senhor. Se eu tivesse, fosse bilionário, eu daria para o Senhor. Senhor, porque o Senhor vale muito mais. Mas, Senhor, infelizmente, tudo que eu tenho é isso. Mas esse eu te dou, porque tu és, eu quero te comprar. Tu vale a pena te comprar ouro refinado pelo fogo de ti. Senhor, teu ouro é muito precioso, vale a pena. Vamos ver como é que é esse ciclo da palavra de Deus. Vamos entender agora. Vamos ver lá abra, por favor, a Bíblia em Isaías, capítulo 55. Por favor, irmãos, não deixe de abrir. Isaías 55. Antes de nós entrarmos em Isaías 55, a Bíblia está ligada, né? Vamos por partes. Vamos para Isaías 53. Vamos entender. Eu não vou ler todo o capítulo, porque nosso tempo não permite. Mas vamos entender. Vocês conhecem também. O que Isaías 53 fala? Isaías 53 fala do sofrimento de Cristo por nós na cruz, da morte do Senhor, da vida humana do Senhor, uma vida sofrida, da morte do Senhor, da sua crucificação e da sua ressurreição. Tudo isso fala Isaías 53. Você sabe, né? É um capítulo profético, muito conhecido, né? Fala que o Senhor foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, tudo isso, né? Então é um capítulo muito conhecido da palavra do Senhor. Ou seja, o que Isaías 53 fala? Fala da morte, da vida humana, da morte, da crucificação, da ressurreição do Senhor por nós. E isso equivale quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos no Senhor, tivemos uma experiência de aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por nós, tá? Aí, depois de tanto sofrimento que o Senhor passou no Isaías 53, ele foi pisado pelos nossos pecados, né? Foi moído pela nossa iniquidade, transpassado pelas nossas transgressões. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o Senhor sofreu muito. Aí depois de todo sofrimento, aí vem Isaías 54. Eu quero que vocês observem a sequência da Bíblia, tanto que é maravilhosa. Aí Isaías 54, capítulo 54, logo em seguida começa com a palavrinha, no versículo 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casa do Senhor. Então o ponto é, depois de tanto sofrimento, o Isaías 54 começa com canta, exulta, alegre, não é sem motivo, irmãos. Depois de tanto sofrimento que você passou, realmente, por nós, depois que nós cremos no Senhor, essa experiência, quando nós cremos no Senhor, você aceitou o Senhor, qual a primeira coisa? Você viu o sofrimento do Senhor por você, você percebeu tanto que nós éramos pecadores, éramos pecadores, tanto que nós éramos pecadores, nós percebemos que nossos pecados mataram o Senhor, que nós crucificamos o Senhor com nossos pecados. Não é isso? Nós somos pecadores, precisamos da misericórdia do Senhor. Aí, quando aceitamos o Senhor, qual é a experiência que você tem? Essa foi a minha experiência, né? Há 30 e tantos anos atrás. Naquele dia, quando eu acabei de aceitar o Senhor, eu chorei, chorei muito. Aí, qual foi o próximo passo? Dei logo essa alegria de canta alegremente, ó estéreo. Exulta com alegria, vem aquela alegria da salvação. Ó Senhor, primeiro amor, estou tão alegre, o Senhor me salvou, Ele foi moído por mim, ele foi transpassado por mim, que alegria, eu estou tão alegre, estou com alegria, exultando, pulando, é assim? É o primeiro amor, cheio de alegria pelo Senhor, puxa, nossa vida muda. Antes de salvar, o passarinho cantava de um jeito. Depois de salvar, o passarinho canta mais bonito. Parece que o sol é mais bonito depois da salvação. Depois que é no Senhor, a grama é mais verde. Tudo é melhor. O mundo muda. Nós ficamos mais alegres. Não é isso? Então, Isaías 54 fala da alegria, fala da segurança, que o Senhor é nossa segurança, que Ele vai cuidar de nós, que Ele é nosso marido. Olha o versículo 6. Por 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aí vem as promessas do Senhor: olha, eu vou cuidar de você, Gustavo. Você creu em mim, eu vou cuidar de você. Eu vou ser o teu marido. Você não está sozinho, não. Daqui para frente, por toda a sua vida, eu vou cuidar de você. Você não é uma mulher solteira, solitária, né? Que está abandonada, não. Eu vou cuidar de você, eu vou ser teu marido, eu vou te sustentar.
tudo que você precisa, o marido é para isso na Bíblia, né? Ele sustenta tudo que a mulher precisa. Eu serei o teu criador, teu marido. Eu sou o Senhor dos Exércitos, é meu nome. O nome que você carrega agora, Gustavo, o meu nome é o nome do Senhor dos Exércitos. Há exércitos, exércitos à tua disposição para te proteger. Eu sou o Senhor. É isso que está falando, é essas promessas maravilhosas, né? Do Senhor. Eu sou o teu redentor que te salvou. Ó, 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que for repudiada, diz o teu Deus. Nós éramos assim antes de crer. Mas agora não, ele é nosso marido. Ó, 7, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torna a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Tá vendo? Isso é Isaías 54. Depois da salvação do Isaías 53, vem essas promessas maravilhosas do Senhor para nós. E aí, vamos agora para. Aí, olha o versículo 17, finalzinho, último versículo do capítulo. Os cristãos gostam desse versículo, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito. Direito. Que de mim procede, diz o Senhor. É demais, não é, irmãos? É maravilhoso isso. 53, salvação. 053, 054, é só alegria, bênção, promessa, tal. Aí vem Isaías 55, que é o objetivo que nós queremos chegar. Depois de tudo isso, você ser salvo, ter as garantias do Senhor, que vai cuidar de nós, do nosso marido, que o Senhor vai nos proteger, aí ele vem nos falar, Isaías 55. O que ele está querendo falar em Isaías 55? Agora é a hora, Gustavo. Você que eu te salvei, Isaías 53. Você que agora tem as minhas promessas, Isaías 54. Chegou a hora de você pagar o preço de comprar a graça de mim. Isaías 55. Chegou a hora de você deixar a minha palavra entrar em você e completar o ciclo que eu quero que ela complete na sua vida. Essa vai ser a sua vida cristã daqui para frente. Do dia que você crê até eu voltar, será Isaías 55. Ó, começa assim, 55. Versículo 1. Ah! Começa com a interjeição. Ah! Fala aí, irmão. Você tá aí? Eu não tô te vendo. Tá com as câmeras fechadas, tá? Mas eu quero que você faça aí onde você estiver agora. Ah! Abra a boca aí. Ah! É maravilhoso, né? Ah! Todos vós os que creram, né? Todos vós os que têm de sede. Sede é desejo agora pelo Senhor. Você creu? Isaías 53, crie. Tem as garantias, Isaías 54, você é filho de Deus, tem o direito, tem a herança, tal, pode proteger? Sim. Parou? Tá suficiente? É suficiente crer e ter as heranças? Não, não é. Agora é a hora de você ter sede. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Águas está no plural, tá? Por que está no plural? Não é vinde à água. Podia falar vinde à água. Você não fala assim, vou beber águas. Você fala assim, tá com sede? Tá, então vai lá beber águas no plural. É assim que você fala? Você não fala assim. A gente fala assim, tá com sede, vou lá beber água no singular. Ninguém fala, vou beber as águas. Eu estou com sede, vou beber as águas. É assim que você fala? Não é. Mas por que que a Bíblia usa no plural, vinde as águas? Porque aqui está falando do Espírito que dá vida, o Espírito. Lembra lá em João capítulo 7, o Senhor falou assim que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, no plural, rios de águas vivas. Rios de águas. Isso quer dizer as várias experiências do Espírito para nós. O Espírito tem vários rios, tem o rio do amor, tem o rio da mansidão, tem o rio da santidade, tem vários rios maravilhosos. O Espírito tem vários rios, por isso que é no plural, são várias experiências que Deus tem para nós. Estou falando assim, agora que você creu, Gustavo, é a hora de você vir pagar o preço de comprar e beber os rios, as várias águas de experiências do Espírito que eu tenho para você. São rios de águas, no plural, vivas. E vós, os que não tendes dinheiro, comprai. Oh, peraí. Não, peraí, você não tem dinheiro. Vinde e comprai. Mas como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Você consegue comprar alguma coisa sem dinheiro, meu irmão? Consegue comprar fiado?
Não consegue, né? Mas aqui está dizendo para nós comprarmos sem dinheiro. Mas tem que comprar, não é ganhar, é comprar. Por que sem dinheiro? Porque é de graça, mas exige o preço. Tem um preço. Comprar quer dizer que há um preço a se pagar. Comprar está implícito preço. Por que sem dinheiro? Porque tudo é a graça do Senhor. Mas se nós não tivermos disposto a pagar o preço para receber essa graça, nós não ganhamos ela, mesmo sendo de graça. Entendeu? Parece contradição, mas não é, é harmonioso. É sem dinheiro porque é a graça, é de graça. Mas ao mesmo tempo exige um preço a se pagar para ganhar essa graça, que é ir até o Senhor e ter experiências com Ele, comprar o ouro refinado. Ó, sim, vide comprai, sem dinheiro e sem preço. Peraí, você acabou de falar, irmão Gustavo, que tem preço, que fala que tem sem preço. É, parece contraditório, mas não é. É com preço, mas sem preço. Qual é o sem preço quer dizer aqui? Que você não tem que usar, não vem de você, não vem dos seus esforços, mas não existe esforço humano, mas existe um preço a se pagar no sentido de buscar, de ir. Por exemplo, tá com sede? Tá com sede, não tá? A água é de graça? É, mas você vai ter que ir até a água para beber. O preço que tem que pagar é ir até a água. Por isso que fala assim: vinde. Vai ter que andar, vai ter que ir até onde estão as águas. Chegar lá, a água é de graça para você, não precisa pagar por ela, mas tem que ir até ela. O preço tem que se pagar. Amado irmão e amada irmã, o preço nós temos que pagar é de ler a palavra de Deus, ter experiência com o Senhor, de orar, estar disposto a servir ao Senhor, estar nas reuniões da igreja, estar disposto a sofrer pelo Senhor. Mas quando nós ganhamos todas as bênçãos, você não fez nada, não pagamos nenhum real por isso. Veio tudo pela graça do Senhor para nós. Aí continua. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vinho e leite? Vinho quer dizer a alegria que você vai obter. O vinho produz alegria. O leite quer dizer a nutrição. Quando nós vamos até o Senhor, pagamos o preço, irmão, nós realmente somos cheios de vinho, alegres, felizes. Temos o melhor vinho. E também temos o leite, somos nutridos. Lembra o que Pedro falou lá em 1 Pedro, capítulo 2? No capítulo 1, ele fala de pagar o preço de sofrer ou para o ouro refinado. No capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala de desejar ardentemente o leite da palavra. Quer ver? Deixa aberto em Isaías 55, só para mostrar para vocês aqui. Ó, o que Pedro fala. 1 Pedro, capítulo 1, ele fala, que nós acabamos de ler, de ter o ouro refinado, fé como ouro refinado pelo fogo. No capítulo 2 ele fala no versículo 1: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Estou lendo 1 Pedro, capítulo 2. Agora, versículo 2: desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nutrição, crescimento. Então, voltando para 55, quando nós pagamos o preço para ganhar a graça, o resultado é nos enchemos de vinho, de alegria do Senhor verdadeiro. Lembra que Pedro fala da alegria indizível, cheia de glória? E de leite. Estamos nutridos, alimentados, estamos crescendo espiritualmente. Aí o versículo 2. É uma pergunta que Isaías nos faz, né? O Senhor, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É como se eu estivesse dizendo assim: por que que vocês gastam tempo, gastam esforços por coisas que não podem realmente suprir vocês nem alimentar vocês? Por que que para outras coisas vocês pagam o preço? Mas para as coisas de Deus, depois que vocês foram salvos em Isaías 53, receberam promessas de heranças de cuidado do Senhor, Isaías 54. E Isaías 55 tem as águas de graça para vocês, mas vocês não querem pagar o preço de buscar experiência com o Senhor. Preferem gastar os seus esforços para comprar coisas que não podem alimentar vocês. Por quê? Por que vocês não querem vir até mim, como sofrer de e comprar de mim ouro refinado pelo fogo? Por quê? Por que não querem pagar o preço de fazer reuniões da igreja? Por que não querem pagar o preço para estar nessa live? Por que não querem pagar o preço para orar? Por que não querem pagar o preço para ler a palavra de Deus, que pode alimentar vocês, deixar vocês felizes?
Por que não querer pagar o preço de ter experiências com o Senhor maravilhosas, vão deixar você cheio de glória? Por quê? Por que você acha que é mais feliz gastar um tempo vendo um seriado do que buscando o Senhor? Gastar o tempo descansando na sua cama que está na reunião da igreja? Gastar o tempo conversando um monte de coisas que não tem importância do que gastar tempo em oração? Por que que vocês acham que isso pode alimentar mais vocês? O vosso suor naquilo que não satisfaz, vocês nunca serão felizes. É como se o próprio praguejo não disser, você vai ser sempre infeliz. A palavra infeliz, lembra? No grego, é desgraçado, é sem a graça. Ou seja, vocês nunca vão estar cheios da graça. Aí, continua. Versículo 9. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, como o que é bom, e vos deitareis com os finos manjares. Olha só. Aí continua. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Mude o seu ouvido, inclinar e ir até o Senhor. Vir é pagar o preço. Inclinar o ouvido e falar, Senhor, eu quero te ouvir. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos como um príncipe guardador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque este glorificou. Estou pulando esses versículos por causa do tempo. Vamos continuar. Buscai, essa eu falo aqui, ó, 6. Buscai o Senhor. Esse buscai o Senhor é comprar o ouro do Senhor. Se eu for lá para Laodiceia, compre o ouro de mim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor está vendendo. Invocar enquanto está perto, enquanto ele está pertinho para nos vender. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. O que que é perverso e iníquo aos olhos do Senhor? É aquele que não está buscando a graça. É aquele que não busca o Senhor no versículo 6, buscar o Senhor. Não invoca. Aquele que não busca o Senhor, não invoca, pode até ser um crente, mas vai estar sendo perverso e vai estar sendo iníquo. Irmão e irmã, nós somos crentes, amamos o Senhor. Mas se nós não buscarmos o Senhor, nosso caminho será perverso e nossos pensamentos serão iníquos. Pode ter certeza, cheio de iniquidade. Fica aí um mês sem buscar o Senhor. Fica um dia sem buscar o Senhor. Aí você vai ver o que que você vai pensar na sua cabeça o tempo todo. E você vai ver como é que vai virar o seu caminho, o meu caminho. Converte seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tanto pecado vamos cometer sem a graça. Mas com a graça, o Senhor nos perdoa. Porque os meus pensamentos, versículo 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Agora presta atenção, irmãos, agora que eu tenho que explicar. Agora vem o ciclo da palavra de Deus que eu estava querendo dizer. A graça. E aqui que Laodiceia errou. E vamos ler, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por quê? Agora, ó, o 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar. Tá vendo? Aqui é um ciclo, ó. Façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será, da mesma maneira que ele falou desse ciclo da chuva e da neve, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha o ciclo dela. Não voltará para mim vazia. Ela vai produzir um ouro, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos entender isso melhor. Olha o ciclo da palavra do Senhor, versículo 10. Então vamos lá, o Senhor comparou a neve e a chuva com a palavra que sai da boca dele. Então vamos entender a neve e a chuva, que a gente vai entender o que que a palavra faz em nós no versículo 11. Então vamos lá, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus. Então vamos lá, de onde vem a palavra, de onde vem a chuva e a neve? Vem dos céus. Você consegue comprar a chuva e a neve? Você pagou, quando desce uma chuva, você pagou algum preço por isso? Ou foi de graça? Foi de graça. Não fez nada, não veio dos nossos esforços, não veio de poder nenhum nosso. É Deus que manda. A chuva e a neve veio da misericórdia de Deus. É de graça, é a graça que veio do céu para a terra.
Da mesma maneira, Cristo, Deus um dia enviou o seu Filho, que veio do céu, como a chuva, como a neve, para a terra. E nenhum homem pagou o preço por isso. E o Senhor veio para essa terra para quê? Para tornar, com a palavra de Deus, entrar para dentro de nós e nos transformar. Não depende de nós, é de graça. Mas tem um preço que ela quer pagar em nossa vida. Então, aí vamos lá. A neve e a chuva, elas não tornam para o céu sem que primeiro reguem a terra. Então, a primeira coisa que a chuva faz, ela rega a terra. Regar é superficial. Você já regou a terra, sabe como é que é? Quando você rega a terra, a água está só na superfície ainda. Então, o Senhor está comparando a neve, achou com a palavra dele. Então, o Senhor mandou a palavra de Deus. A palavra é de Deus. Quando ela chega na terra, que terra é essa? A terra do nosso coração. Lá em Mateus 13, o Senhor comparou o nosso coração com uma terra. Então vamos lá, uma terra. Aí a palavra de Deus começa a regar a superfície da nossa terra. O que é superfície? A palavra de Deus está superficial na nossa vida. Você só ouviu ela, eu só ouvi ela e conheci, entendi a verdade da palavra de Deus, entendi a Bíblia. Ah, entendi. Você entendeu? Você ganhou? Ah, eu ganhei! Eu entendi mensagem, eu ganhei, eu ganhei. Você não ganhou ainda não. Ela só molhou a superfície da terra do nosso coração. Mas o Senhor mandou a chuva só para regar a superfície da terra? É só isso que ele queria? Não! Ele quer agora que ela entra profunda, ela aprofunda, ela começa a penetrar no nosso coração para produzir algo. Laodiceia parou aí. Quando a chuva chegou para Laodiceia, entrou só na superfície do coração de Laodiceia. Aí ela achou que estava rica. Oh, eu fui regado pela palavra, eu estou rico e abastado. Você falou assim, não, você não tem é nada. Não produziu nada ainda em você. Você parou no ciclo da palavra, ela tem que penetrar mais. Aí começa a penetrar, ó e reguem a terra e a fecundem. Quando a fecunda, fala que fecundou, é que agora ela entrou no íntimo da terra a água e ela tornou aquela terra que antes era seca, que não podia produzir na terra sem água, não produz nada. Mas quando entrou a água, entrou a palavra de Deus no nosso coração começa a tornar-se fértil para as coisas de Deus. Nosso coração sem Deus, irmãos, é uma terra seca que não produz nada, nada, nada. É um deserto. Mas quando a palavra entra no nosso coração e penetra, sai da superfície e ela penetra lá no íntimo do nosso coração, e isso através da experiência com Deus, nós começamos a ficar fértil para produzir algo para o Senhor. Aí continua. E a fecunda, e a façam brotar. Brotar quer dizer que agora é que a palavra que entrou no nosso coração, que penetrou na profundidade, ela começa a sair, brotar, produzir algo. Então ela regou, penetrou, fecundou o nosso coração e agora está dando já resultado, já está saindo para fora, produzindo algo para Deus. Porque Deus mandou achou para produzir algo para Ele. Mas tem um broto de vida. A vida que estava só na terra começa a sair para fora, começa a gerar fruto espiritual. A vida está se manifestando na nossa vida. Começamos a ser pessoas cheias da vida de Deus. Você vê fruto brotando no coração daquele irmão, daquela irmã. Você vê que ele pagou o preço para comprar o ouro. Ele está cheio da graça, está dando fruto, está brotando. Aí continua. E para por aí. Para que brota? Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Para duas coisas. O que brotou no nosso coração vai virar a semente que nós vamos ter para semear nos outros. A semente de vida que nós vamos ter para semear nos outros. Irmão ou irmã, nós só podemos produzir nos outros o que Deus produziu no nosso coração. A nossa experiência com Deus é que alimenta, vai semear no coração dos outros. Por mais que você fale e fale a palavra, se ela não tem experiência com Deus, ela nunca produz algo no coração dos outros. Mas se nós temos experiência com o Senhor, aquilo vai ser a semente, para semear, vai gerar tanta vida, vai levar tanta salvação para os outros. E não só semente, mas pão vai alimentar os outros. Um irmão que ele tem só palavra, acha que alimentou os outros, mas quando ele chega, que ele tem pão, por que pão? Porque passou pelo coração e produziu algo, e gerou algo que vai dar alimentar os outros. Quando ele fala, puxa, todo mundo é alimentado, aquele irmão, aquele irmã que fala, que tem experiência com Deus. Isso quer dizer que a palavra fez todo o ciclo. Ela saiu do céu, regou a superfície do coração, entrou, fecundou, produziu vida, saiu para fora, gerou semente, produziu vida em outros, alimentou os outros. É isso que Deus queria. Isso é comprar ouro do Senhor.
Você pagar o preço de vir até as águas, e Isaías 55 começa falando: vinde a mim, compra sem preço, paga o preço. Aí quem deixa a palavra de Deus completar o ciclo no coração dele, é o que vai acontecer no versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Irmão, isso é o irmão que é alegre. Aí sim, ele não é infeliz, desgraçado, como fala lá no grego, né? Porque para a igreja em Laodiceia, você falou assim: ó, você está achando que vocês são ricos, felizes? Vocês são, na verdade, infelizes, miseráveis, pobres, cego, nu. Vocês não são felizes. Quer ser feliz? Deixa a palavra completar o ciclo em vocês. Vocês têm só conhecimento, mas não têm experiência. São pobres de experiência. Compra de mim o ouro, vai curar vocês. Saireis com alegria. Isso aqui, saireis com alegria, é o que o senhor está falando em Isaías. Mas corresponde exatamente também ao que Pedro falou. Depois você passa pela experiência do ouro refinado, aí ele fala assim: vocês vão ter uma alegria indizível, cheia de glória. Ela está falando aqui a mesma coisa. Saireis com alegria e em paz. Ah, nós temos paz. A palavra completou o signo no meu coração. Aí sim nós somos homens verdadeiramente alegres. Somos o que o Senhor Jesus fala várias vezes nos evangelhos. Bem-aventurados, muito felizes e em paz sereis guiados. Olha só, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Montes e outeiros são as dificuldades. Monte é, é a situação difícil na vida. Tem um monte que tem que subir. Os outeiros são morrinhos. Montes são altos, outeiros são mais baixos. Mas as dificuldades mais altas e as dificuldades mais baixas, os montes ou os outeiros, eles vão sair, eles vão romper em palmas, cânticos diante de vós. Ou seja, quem deixou a palavra fazer o ciclo no coração, as dificuldades, podem ser grandes como montes ou pequenas como os outeiros, elas, na verdade, passam a não ser dificuldades que vão nos gerar louvor de cânticos. Vai ser só alegria. Vai romper em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Árvores do campo baterão palmas. É como se estivesse dizendo assim. Eu entendo assim, né? Eu assim entendo, meu entendimento. As árvores do campo são aqueles irmãos que já passaram pela experiência também. Entrou, regou o coração deles, produziu fruto, brotinho, virou árvore. É aquele irmão que teve uma experiência com Deus, já é maduro. Eles vão bater palmas assim, puxa, aquele irmão, aquela irmã. Amém, tá comprando. Finalmente, amém! Bateram palmas. A gente fica tão feliz e vendo quando vendo os outros irmãos, né? É difícil eu ver se eu estou crescendo ou não, não sei, eu não consigo ver. Mas quando eu vejo os outros irmãos, eu consigo ver quando o irmão está crescendo. Fico tão feliz. Eu olho, pô, tem uns irmãos até que tá aqui na live aqui, uns irmãos das irmãs que eu olho, eu fico assim, explodindo de alegria por eles. Vocês não sabem tanto que eu não fico falando para não gerar orgulho, né? Mas eu fico tão feliz. Tem uns irmãos que eu olho assim, umas irmãs, e falo assim, puxa, Deus está crescendo naqueles ali. E já tem outros que eu vejo e falo, puxa, ele não está pagando o preço. Que vergonha. E olha que eu sou um pecador, né? Imagina se Deus não vê isso, né? Mas já tem outros que eu olho e falo assim, puxa, que irmão, vontade de bater palma. É um exemplo para mim. Essas aves que bateram palmas, eu entendo, eu assim entendo, tá? Esse é, é como lá em Hebreus 11, aquela nuvem de testemunha está torcendo por nós, fala, vai, prossegue. Lembra a nuvem de testemunha lá de Hebreus 11, que fala que tem uma nuvem de testemunhas que está torcendo por nós? Vai, bate palma, vai, vocês estão avançando, ele está batendo palma, assim, vai, continua, tá crescendo em vocês, tá penetrando a palavra, vai. Tem árvores batendo, são irmãos experientes, são árvores que passaram por esse processo já e estão batendo palma, incentivando. Vai! Compra mais! Aí o 13. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre. Sabe o que é isso? Aquele irmão que aquele irmão que não deixa a palavra de Deus penetrar nele, ele sempre vai ser um espinheiro. Nós, por natureza humana, pecaminosos, todos nós, irmão e irmã, não se engane, somos espinheiros, cheios de espinho. O espinheiro é uma árvore alta, cheia de espinho. Nós somos assim. Chega uma pessoa perto de mim, eu meto o espinho nele. Ninguém quer ficar perto, porque toda hora que chega um, eu dou espinhada em algum. A minha esposa sabe se eu não espinho ela.
A minha secretária sabe que eu não espinho ela. Por natureza, nós somos todos espinheiros. Agora, você quer e eu quero continuar sendo para sempre um espinheiro que machuca os outros? Irmãos, se nós não queremos ser espinheiros, tirar espinho da nossa vida, a palavra precisa completar o ciclo em mim, ter experiências com Deus. Porque se isso acontecer, em lugar do espinheiro, vai crescer o cipestre. O cipestre é uma árvore linda, alta, que dá que ela é sempre verde, que ela dá uma madeira muito forte, que é usada para várias construções na Bíblia, a peça usada para construir várias coisas, até navios. Ela é robusta e ela não tem espinho. Ela dá uma sombra maravilhosa, dá descanso. O cipreste é alguém que as pessoas querem estar debaixo dele. O espinheiro, todo mundo chega, fica longe para não tomar uma espinhada. Mas o cipreste é alguém que todo mundo tem prazer em ficar embaixo. Pessoas vão querer estar junto com você para ouvir as experiências que você tem de Deus. Para te estar debaixo das suas sombras, do conforto que você pode dar, porque você já passou por isso. Você tem conforto, sombra para dar para os outros. Você não é mais um espinheiro. Você não é um irmão e irmã espinheiro. Você é um cipestre. Confiável, robusto, que dá descanso para os outros. Todo mundo que vai querer armar a rede embaixo da sua sombra, né? Continua. E em lugar da sarça, sarça é baixinha. A sarça é uma. Deus falou com Moisés ali, né? A sarça ela é um arbusto cheio de espinhos também, sabia? E seco, cheio de espinhos. Você quer ser algo baixinho, cheio de espinhos, seco? Mas em lugar da sarça crescerá a murta. A murta também é baixinha, só que ela é diferente. Ela é cheia de um verde maravilhoso e ela é cheia de flores. Olha, joga na internet e vê murta. E ela tem flores que dão um aroma maravilhoso, um perfume incrível. Ou seja, de algo seco passa a algo cheio de vida verde. E de algo que não produz perfume passa a ser algo perfumado, que tem o bom perfume de Cristo. As pessoas são atraídas por aquele perfume gostoso, mas ele tem beleza, tem flores lindas, tem a beleza de Cristo. É uma pessoa linda, perfumada. Irmãos e irmãs, só a palavra de Deus pode produzir isso em nós. Ninguém pode produzir isso em nós. Mas existe a nossa cooperação de comprar e até o Senhor comprar o ouro, pagar o preço para ter essa graça. Para não ser um infeliz, ou como fala no grego, desgraçado sem a graça. Nós precisamos pagar o preço. Você sabe que aqui no versículo antes, ele fala do cipreste, né? Eu estava pulando aqui, mas quer dizer para vocês. Sabe o que é o cipreste? É uma árvore, né? Mas sabia que na Bíblia o cipreste também é um símbolo do próprio Senhor? O próprio Senhor se compara a um cipreste? Quer ver? Olha lá Isaías 14:8. Isaías, na verdade, tanto a murta quanto o cipreste são símbolos de Cristo. Ó, Isaías capítulo, perdão, Oséias, desculpe, Oséias. Leiam aí. Você vai ter dificuldade que nem eu de achar Oséias, né? Mas vamos lá. Oséias, no capítulo 14 de Oséias, fala assim, ó, um pouquinho, tô achando aqui. Oséias, capítulo 14, versículo 8, fala assim, ó Efraim, aqui é o Senhor falando, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipestre verde, de mim procede o teu fruto. Estou falando assim, eu sou um cipestre, eu vou cuidar de vocês, vão querer ficar embaixo da minha sombra. Eu vou alimentar vocês com o meu fruto. Quando o Senhor fala em Isaías 55 que a gente deixa a palavra penetrar em nós, a gente deixa vamos transformar de um espinheiro no cipestre, isso quer dizer que nós vamos ser como o Senhor. Vamos estar cheio da natureza de Deus, cheio de Cristo. Nós vamos ser como o Senhor, que é o cipestre. Vamos estar tão cheio do cipestre, nós não seremos mais na nossa natureza maligna, terrível de espinheiro. Temos a natureza de Deus, que é a natureza do cipestre. Teremos, como o Senhor fala, o ouro, que é a natureza de Deus, está cheio do ouro para alimentar e enriquecer as pessoas.
Então, voltamos lá para. Eu vou terminando aqui, mano. Voltamos para Apocalipse, né? No versículo 8, capítulo 3, versículo 18. Então, o primeiro ponto é: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, esse ouro refinado pelo fogo, vocês entenderam, né? É deixar a palavra de Deus completar o seu ciclo, que falar em Isaías 55 no nosso coração, que é ter experiência dela, rega o nosso coração, sai da superfície, penetra no profundo do nosso ser, causa uma mudança profunda no nosso coração, fecunda o nosso coração, gera uma vida que brota exteriormente e produz frutos para Deus, semente e alimento. Isso, quando acontece isso, irmão, nós estamos tendo experiência com Deus, estamos comprando ouro, tá? Para enriquecer. Aí nós tornamos ricos de experiência com o Senhor. A riqueza é a experiência com o Senhor, tá? Vestiduras brancas para te vestir. Então, o próximo passo agora é vestiduras brancas. O Senhor aqui, ele não falou, presta bem atenção aqui, amados irmãos, né? O Senhor não falou que nós devemos somente ter vestiduras. Nós temos que ter vestiduras e tem que ter vestiduras brancas. Duas coisas, vestir e vestir de vestiduras brancas. Vestiduras brancas simbolizam o que na Bíblia? Nós já falamos lá nas mensagens de Sardes, é a nossa conduta. Tá? Vestidura quer dizer na Bíblia nossa conduta, nosso viver. Tá? Quando a palavra de Deus ela entra em nós e produz o ciclo de Isaías 55, ela produz um viver em nós. Nós passamos a estar cheio das vestiduras do Senhor. Tá? Essas vestiduras brancas é a segunda vestes, que é os atos de justiça dos santos, lá de Apocalipse 19. Eu até falei isso para os irmãos em outras mensagens. Mas por que brancas? Porque elas são puras. Não há contaminação, não há impureza. Muitos cristãos, por não ter experiência com o Senhor, eles têm, eles têm ambição. Então, você quando tem comunhão com ele, com aquele irmão, com aquela irmã, você vê que a intenção dele não é pura, não é branca, não é. Isso quer dizer que ele tem vestidura, mas não é branca, ele não tem, não é puro, ele não é puro no que ele está falando. Ele tem uma intenção dupla. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser aquele diante do Senhor que aprende a ter uma conduta adequada diante de Deus, está vestido adequadamente, são os atos de justiça, ele pagou o preço para se comprar o ouro, e não só isso, isso vai nos levar a ter uma intenção pura. Nós não queremos nada a não ser Cristo e a igreja. Nada. Nossa única intenção é Cristo e a igreja. Nós não queremos posição, nós não queremos ambição, nós não queremos nada. Nossa única intenção é Cristo e a igreja. Mais nada. Segundo, para quê? A fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Presta atenção, tá vendo, irmão? Olha que exemplo do Senhor. O Senhor, por mais que Laodiceia seja uma igreja terrível, o Senhor não quer que ela passe vergonha diante dos outros. O Senhor não quer que a vergonha da nudez dela seja manifesta. O Senhor não quer. O Senhor não tem prazer em manifestar a vergonha, de expor a igreja. Essa não é a intenção do Senhor. O Senhor está falando assim: compre de mim para que você não seja exposta. Você não quer que seja exposta. Se você não comprar, você vai ficar nua, como você já está, nua. Mas eu não quero que você fique assim. Então, isso mostra um princípio para nós, irmãos. Muitos cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, infelizmente, eles não têm esse coração do Senhor. Eles amam expor os outros. Eles querem expor os outros. Quanto mais estiverem nus as pessoas expor os outros, mais eles têm prazer. Se pudessem, eles até exporiam a pessoa publicamente. Ele vê que a pessoa tá nu e ele faz questão de ampliar a vergonha da nudez da pessoa. E sente prazer nisso. Amado irmão, é isso que o Senhor sente aqui? Esse é o sentimento do Senhor? Expor os outros publicamente? O Senhor sabia que a igreja estava nua, mas o Senhor queria cobrir. Não encobrir o erro, mas cobrir com Cristo mesmo. Encobrir não, mas cobrir sim. O Senhor queria, na verdade, que não fosse manifestar vergonha. Esse sentimento da nudez. O sentimento nosso tem que ser puro, irmãos. Né? De amar, né? Aí, por fim, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu não estava vendo, estava cega. Agora, que colírio é esse? Tá? Que colírio você está falando aqui? Que colírio? Vamos entender. Olha a expressão. Presta bem atenção para você entender. A expressão que você falou assim é colírio para
O Senhor não falou assim, colírio para pingar nos seus olhos. O Senhor falou colírio para ungir os olhos. Podia ter falado colírio para pingar nos olhos a fim de que veja. Você entenderia do mesmo jeito, entenderia? Mas o Senhor usou a expressão ungir. Quando o Senhor usou a expressão ungir, aí o Senhor o Senhor nos revelou o que ele queria dizer com isso. Ungir na Bíblia é um ato do Espírito. No Velho Testamento, sempre quando alguém ia tornar-se um rei ou um profeta, ele tinha que ser ungido antes com óleo. Então, toda vez que alguém tornou-se um rei, por exemplo, Davi, antes de se tornar-se um rei, foi ungido lá por Samuel, lá na casa do pai dele, Jessé. Lembra quando o Samuel foi na casa de Jessé e falou assim: Ó, Jessé, cadê seus filhos aí? Um desses aí é rei. Aí foi descendo, 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 descendo. Quando chegou em Davi, aí o Senhor falou com ele: Olha, não olhe para aparência. Daí Samuel julgou para aparência, assim: Ah, isso aí é muito fraquinho, né? Davi era baixinho. Aí ela falou assim: olha, Samuel, não olhe para a aparência, porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Aí Samuel foi lá e ungiu Davi com óleo, ou seja, dizendo que ele seria rei. E quando alguém seria um profeta, também era ungido com óleo. Só que o óleo no Velho Testamento é um símbolo do Espírito. Então, ungir com óleo quer dizer ter revelação do Espírito Santo, porque ungir é ato do Espírito. Vamos ler lá em 1 João, só para vocês entenderem. 1 João, ó, 1 João, capítulo 2, versículo 20, fala assim, quer ver, ó? Olha só. 1 João, capítulo 2, versículo 20, fala assim, e vós possuís unção, unção é de ungir, que vem do santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais precisa da verdade. Aí vamos pular para o versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se permanecer, é, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerá vós no filho, também permanecereis vós no filho e no pai. Ao 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Dele que unção que é essa? Que parece em nós, é o Espírito. E não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos tem a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro e não é falso, permanecei nele como também ele vos ensinou. Então, essa unção que permanece em nós é o Espírito que nós temos do Senhor. Então, quando você falou lá para a igreja de Laodiceia, voltando, colírio para ungir os olhos, está querendo dizer assim, vocês precisam de Espírito Santo, ter experiências com o Espírito para ter visão espiritual. Amados irmãos e amadas irmãs, se nós queremos ter visão espiritual, revelação, nós precisamos pagar o preço para estarmos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Mas a única maneira de nós termos visão espiritual, observem a sequência que o Senhor aconselhou comprar as coisas. Essa sequência é muito importante. Na Bíblia nada é por acaso. Vamos lá, versículo 18. Primeiro, compra ouro. Primeiro vem o ouro. O que que é? Paga o preço para ter experiências com o Senhor. Depois, compre vestiduras brancas, ou seja, tenha um viver adequado. Um procedimento santo. Só depois disso é que você vai poder comprar o colírio para ungir os olhos e ter visão espiritual. Só depois nós vamos ter revelação espiritual. Os homens, eles querem ter revelação espiritual primeiro. Primeiro tem revelação espiritual, eu compro o colírio, depois eu vou comprar, eu vou ter, vou pagar o preço para ter preço para o Senhor, depois eu vou ter um procedimento que é vestiduras brancas. Não é assim. A unção espiritual, a revelação do Espírito é a última coisa. É o último item a se comprar. Primeiro, pague o preço para ter experiência com o Senhor. Deixa a palavra penetrar e criar o ciclo do nosso coração. Se fizermos isso, isso vai produzir em nós vestiduras brancas, um viver adequado. E só assim é que nós teremos um colírio para ungir os olhos e ter visão espiritual. Por que que muitos não têm visão espiritual? Porque nunca pagaram o preço e nunca tiveram um proceder espiritual diante de Deus. Quem são aqueles irmãos que têm mais visão espiritual? São aqueles que mais pagaram o preço e têm mais procedimento santo diante de Deus. Esse sim é o que consegue ver as coisas espirituais.
Esse é que tem uma visão espiritual cheia do Espírito, tem unção. Não se engane, irmão, irmã. Nunca a verdadeira visão espiritual vai acontecer em ser primeiro comprar ouro, ter vestiduras brancas. Só depois nós temos que colher para ungir os outros. Amém? Jesus é o Senhor.